frente. Obrigada, Tiago. Agora eu vou passar a palavra para a Cristiana Soares, é professora do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília, membro fundadora e pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, líder do Grupo de Pesquisa sobre Estado, Regulação, Internet e Sociedade e coordenadora do Grupo de Estudos em Direito das Telecomunicações. Ela também é doutora em Sociologia da Ciência e da Tecnologia. Cristiana, por favor. Oi, gente. Boa tarde a todas e todos. Eu preparei minha apresentação mais como uma conversa, então eu vou falar de alguns tópicos aqui, especialmente ligados às implicações do uso dos dados abertos governamentais hoje. Antes de mais nada, eu queria frisar que é importante a gente lembrar que todo esse processo que a gente vive hoje é resultado de uma democratização que o Brasil viveu a partir da Constituição de 88. Então, o Tiago falou bem da Lei de Acesso à Informação, e a gente tem várias outras leis, normas, regras, medidas, políticas voltadas para os dados abertos e para a transparência, que são resultado de um processo de democratização que o Brasil viveu, eu diria até o ano passado, mas isso a gente pode conversar depois. Então, quem tiver interesse maior nessa descrição normativa de tudo isso que a gente tem, né, disponível, eu recomendo a tese de dissertação da Ana Júlia, que organizou esse workshop, infelizmente não pôde vir, não está aqui com a gente hoje, mas ela tem um capítulo específico em que ela fala disso e que é muito interessante da gente ter essa noção mais ampla. Então, eu queria falar de algumas dessas implicações. Então, em primeiro lugar, a apropriação dos dados abertos governamentais pelos cidadãos, né? O Tiago falou da Serenata de Amor, a gente teve uma discussão bem legal de manhã aqui com o pessoal do E-Democracia, do Serenata, e outros mais que a gente vê hoje de iniciativas, que são iniciativas para estimular as práticas democráticas participativas. E muitas delas, assim, a gente fez agora uma pesquisa de coleta e mapeamento das redes para participação política digital no Brasil, e a gente olhou com mais atenção para 41 iniciativas da sociedade civil. Dessas 41, 16 existem porque existem dados abertos governamentais, que é o caso da Serenata de Amor. Então, o que a gente observa, né? E o que a gente agora tem interesse, também quem tiver interesse em participar desse grupo de pesquisa está super convidado. O que a gente quer ver agora é quais são as repercussões dessas iniciativas dentro do poder público, né? Quais são as repercussões dessas iniciativas para os processos políticos governamentais. Será que as denúncias, será que as tentativas de colaboração e de elaboração colaborativa de projetos de lei, será que elas estão acontecendo de fato? Ou seja, será que esses projetos de lei que os cidadãos estão propondo, será que eles se transformam em leis? Né? Como é que a gente pode avaliar isso? E aí eu já coloco como um desafio da própria academia, né, do campo de produção do conhecimento. A gente tem uma série de cursos hoje de gestão pública, políticas públicas, que podem fazer essa pesquisa em relação aos critérios de avaliação e de mensuração de todas essas iniciativas, né? O que a gente tem de práticas democráticas legítimas, até que ponto elas entram na agenda governamental, até que ponto elas têm interesse de entrar também. E uma coisa que eu acho bastante interessante da gente observar são as finalidades várias dessas plataformas digitais, né? Então, você pode mobilizar os cidadãos em torno de projetos a longo prazo, você pode capacitar os cidadãos para o uso dos dados abertos, como a Open Knowledge faz, a Escola de Dados, né? Tem uma série de iniciativas muito legais, e aí eu abro um parênteses para enfatizar a importância desse tipo de plataforma, porque eu acho que só assim a gente vai fazer com que o cidadão perceba que esse acesso aos dados abertos é um direito dele, né? Então, elas são muito fundamentais para a gente hoje. A ideia da publicização das informações, e aí eu entro um pouco na implicação para a própria administração pública. A gente tem iniciativas como Chega de Fio-Fio, Onde Fui Roubado, Cansei de Ser Sardinha, não sei se vocês conhecem, mas a ideia é você publicizar denúncias, publicizar crimes, colocar informações em grandes bases de dados. Então, para vocês terem uma ideia, a Chega de Fio-Fio é uma iniciativa da Fundação Olga para as mulheres denunciarem assédio sexual. Então, é uma grande plataforma com muitas informações e muitos dados, né, georreferenciados e tudo.
o Ministério Público de São Paulo resolveu pegar essa plataforma como referencial para construir campanhas, para construir políticas específicas para lutar contra a violência contra a mulher. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque essa é uma forma da gente se apropriar desses dados para que a administração pública possa se aproveitar dela, usá-la em benefício da administração pública, que, em última instância, é em benefício dos cidadãos. Bom, aí um pouquinho da ciência, né? Quais são as implicações dos dados abertos, e aí não só governamentais, mas quais as implicações dos dados abertos para a ciência, para a produção do conhecimento. E aí a gente tem, no âmbito do campo mesmo de produção do conhecimento científico, 3 movimentos centrais que, na verdade, eles estão ligados a um movimento mais amplo da ciência aberta. Num primeiro momento, você tem a ideia da democratização da publicação dos artigos e dos resultados de pesquisa. Esse é um movimento bem forte, né? Um movimento que a gente tem, por exemplo, cientistas, pesquisadores publicando com Creative Commons. Você tem uma tentativa de sair um pouco desse cerco tradicional da ciência, que, de alguma forma, obriga a gente, pesquisador, a ter que publicar em periódicos que a gente tem que pagar para ter acesso. Né? E isso é uma lógica bastante perversa, especialmente para quem não é dos Estados Unidos e Europa, basicamente, porque a gente, muitas vezes, se a gente não tem recurso, a gente não tem acesso a conhecimento de ponta. Né? Então, esse movimento, a ideia é justamente você abrir os dados, você jogar para todos, para quem quiser participar, colaborar e produzir, os dados das pesquisas para que a gente possa fazer isso de uma forma colaborativa. Então, existem riscos, né? A gente acaba tendo algumas implicações desse movimento, que eu vou falar um pouquinho mais no final. Um movimento de democratização do processo de avaliação por pares, que eu não sei quem já tentou submeter um artigo aqui, sabe? Que a gente tem um processo fechado de avaliação, ou seja, eu quero submeter na revista de administração pública. Então, eu vou mandar o meu artigo e 2 avaliadores, que eu não sei quem são, vão olhar meu artigo e vão dizer se esse artigo é bom ou não para ser publicado. Esse movimento começou em 2000, 2001, especialmente na Inglaterra, que é um processo, sugerindo um processo aberto de revisão por pares. E aí tem uma plataforma que era um periódico, que é o JIME, J-I-M-E, para quem tiver interesse, que é um periódico inglês ligado a tecnologias educacionais, que sugeriu esse processo aberto. Então, o que a gente faz? Eu mando o meu artigo, o revisor coloca ele no ar e todo mundo vai opinar a respeito dele, especialmente os revisores, com o nome deles lá, e tudo de uma forma bastante transparente. Isso eu não preciso dizer para vocês que não durou muito, o JIME não tem mais esse processo aberto de revisão por pares. Também não conheço nenhum outro que hoje em dia faça isso. Esse é um movimento mais fraco e por algumas questões que dizem respeito ao próprio campo da academia, que é um círculo bastante tradicional, com práticas bastante fechadas, e é muito difícil a gente falar de ciência aberta num círculo fechado. E, por fim, o movimento, né, que o Tiago tocou bem rápido aqui, né, que é a ideia de você disponibilizar os dados de pesquisa, que muitas vezes a gente nem vai usar depois como produto. O que eu quero dizer? Eu fiz agora essa pesquisa enorme, com 7 dimensões de análise, cada dimensão tem não sei quantas categorias, e a gente escreveu um artigo agora com 2 indicadores de uma das dimensões. Significa que eu tenho uma série de dados que estão ali guardados e que não necessariamente a gente vai usar. Eu espero que sim, mas eu não sei se a gente vai usar. Então, seria o caso de, numa espécie de um repositório de dados, seja individual, seja institucional, da minha universidade, a gente possa colocar esses dados e disponibilizar para que a gente possa produzir colaborativamente o conhecimento científico. Então, esse é um movimento da ciência aberta, um movimento bastante interessante, que eu gosto muito, mas a gente tem um grande desafio pela frente. Além da óbvia criação de mecanismos legais, que eu acho que isso, para mim, é o mais fácil, o mais difícil é a gente conseguir transformar o hábitos acadêmico, né? O mais difícil é a gente conseguir transformar a cultura dos pesquisadores, de você reter os dados, e é muito louco pensar nisso, principalmente no Brasil, onde a gente faz pesquisa, especialmente com recursos públicos, né? A gente não pode ter esses dados para a gente como se fossem nossos, ou seja, são dados públicos. Então, existe uma resistência muito grande por parte dos pesquisadores nessa abertura, nessa transformação de cultura, né? De você fazer diferente, de você começar a adotar práticas diferentes, valores diferentes. Então, esse é o maior desafio que eu vejo hoje quando a gente pensa em dados abertos e produção do conhecimento científico.
Claro que tem as outras questões de produção de conhecimento não científico, que é mais legal ainda, mas não dá tempo da gente falar tudo aqui. Então, é isso. Obrigada, gente.